Chama-se O Triton, irmão custa Stanislav 240 milhões de Krapnik dólares. está aqui Custa conosco. mais do que Bem-vindo de dois volta, aviões F-35. Sempre um prazer, Nima, sempre um E prazer. dizem, os Estados Sas, Unidos relataram deixa-me que ele começar com as desapareceu últimas no notícias. Golfo Pérsico. Sabe, E não 4 sabem horas se atrás, o Irã o 5 desligou horas atrás, ou se de alguma tivemos forma uma confrontação. o Irã assumiu Os o Estados controle Unidos do drone apreenderam ou e de está alguma nas forma mãos dos assumiram o iranianos controle agora. de um dos navios Isto comerciais European iranianos. Union, acho, Próximo um dos ao Mar maiores da Arábia. problemas da administração Aqui está a Trump localização e vai do se incidente. agravar. O Até navio agora se chama os Tuska iranianos e seguia não naquela comentaram, direção. mas Agora acho que está sob acontecendo controle algo dos grande Estados desse Unidos. tipo. Dispararam contra a casa de máquinas Sabe, e depois só posso o dizer abordaram. que os cientistas Agora e ele engenheiros está russos sob e chineses custódia dos devem Estados estar Unidos. loucos para ver Isto o que é tem lá novidade. dentro. Porque deve Como ter você alguma sabe, coisa. Donald Quer dizer, Trump, o drone apenas em um si dia não custa antes, tudo disse isso, que iria obviamente. enviar Então uma deve ser o delegação equipamento de comunicações, JT as Vance câmeras e os junto com sistemas de Steve coleta de Whitcomb informação que e estão a Jared bordo. Kushner E tenho certeza para de que os Islamabad. engenheiros na Rússia e na China Do estão lado morrendo de iraniano, vontade de eles analisar isso disseram agora, que não. sabe? Até Uba, agora, novos os brinquedos iranianos para não desmontar. confirmaram Vamos ver o que se os vão Estados ou Unidos não. tinham como segredo Mas máximo. essa nova Nossa, escalada, 240 esse milhões de ataque, dólares. qual é Era um a baita sua pacote leitura? de coleta de informações Como que estava isso vai alterar a situação? Nem Porque faço ideia sabemos do que que os tem Estados lá Unidos dentro. estão lá. Como Eles estão pode posicionados um drone perto do Golfo custar Pérsico por mais causa do do que cessar-fogo. 2 E F-35? como você vê isso? Aliás, são os aviões mais caros duas questões-chave que não puderam ser resolvidas nessas negociações. Esses Gosto caras da são forma como incríveis. os americanos Acho que o também complexo colocaram industrial isso, militar sabe, dos Estados nas Unidos é negociações simplesmente sobre a Ucrânia. impressionante. Eles só Sim, estão lucrando. estamos 90% sim. lá. Mas Quer se dizer, 90% é um vale, tem os sido últimos dinheiro 10% são um Monte entrando Everest. sem parar Você para pode eles. estar a 10%, 9%, Eles não se importam se mas ganham. não vai chegar ao topo. Estão ganhando É a mesma dinheiro de coisa. qualquer maneira. Primeiro, tudo até esses Sabe, dois pontos que eles o estavam próprio discutindo. fato de- Não tenho certeza exatamente quais Quando o pontos Irã eles tomou o discutiam, controle porque daquele começaram primeiro aceitando avião, os 10 pontos você já iranianos, sabia. e então disseram, O primeiro não, drone, queríamos dizer nossos o- 15 pontos, que provavelmente Reaper. não A são Feira a de mesma Cantar. coisa. Mas Eles havia dois chamam-na pontos, de Feira de que Cantar. obviamente eram O que um eles entrave. fizeram? Trump estava mentindo. A partir European daí, Union sei que o tudo Trump está desandou. falando. Ele está Sabe o que mentindo. aconteceu? Isso é normal. Como Dissemos, o Irã conseguiu os destruir aquele iranianos drone? disseram que vão nos dar Porque urânio. quando o usam Bem, no Golfo não, Pérsico, eles não disseram isso. quando eles, Esse foi um dos pontos sabe, de atrito. quando O que você se o faz lança com e o chega um urânio? momento A Rússia crucial propôs em que o isso pessoal em agora pela Nevada, terceira que vez. controla E, esses a drones, propósito, a Rússia precisa havia assumir o proposto isso controle. antes de todo Há esse uma conflito espécie de começar. lacuna. O Irã pode enviar Vai seu ser urânio para menos de, armazenamento não dentro sei, da talvez Rússia. 2 Se minutos, necessário, partes 1 poderiam minuto, ser devolvidas menos de a 1 qualquer minuto, momento que precisasse, 30 segundos. como um terceiro neutro. E o Irã não era Eles exatamente têm esse contra tempo isso. crucial Eles para se não conectar. disseram que eram a favor, Tudo é mas criptografado. também não disseram que eram Eles contra. têm que se conectar Eles ao diziam, drone. Bem, isso é uma opção. Eles estavam Os enviando americanos ele disseram, a "De partir jeito do nenhum, Afeganistão." Isso nos pertence. Certo. Claro, pertence a E vocês. o quartel-general Mas os em Estados Nevada Unidos vai precisam de assumir o muito controle urânio porque naquele não tem intervalo. urânio. Não há urânio nos Estados Unidos. Há um É pouco curto, no Canadá. o tempo Mas os é Estados limitado. Unidos não têm capacidade de E o Irã processamento de assumiu urânio. o controle. Eles fecharam essas instalações. Antes A de Rússia Nevada detém assumir mais o de controle, 70% eles o da derrubaram capacidade e mundial de acho que algo enriquecimento de desse urânio tipo aconteceu para uso nesta sala. comercial e tal. Isto é Os só. Estados Unidos Bom, querem mesmo você sabe modernizar como os suas usinas russos nucleares. têm o que sair em Em uns parte 2 por causa minutos, desses porque o Chris gigantescos Cherlali, centros de o dados programa que estão dele me a espera há construir. cerca de E uma meia hora. observação. Vou participar. Computadores quânticos Mas uma das chineses, coisas que a pelo Rússia menos tem em feito testes com bombas limitados, guiadas por kit mostraram de um orientação muito mais fabricadas rápido nos nesses Estados centros Unidos de e com dados drones e fabricados ocupam nos pouco Estados espaço Unidos e que consomem sobrevoam pouca a Rússia eletricidade. é quebrar Então, o código mesmo e enquanto depois constroem alimentar esses mísseis enormes e centros de drones dados com e informações usinas nucleares falsas. para alimentá-los, Ou fazem com eles que já eles podem voem estar em círculos obsoletos. até Só ficarem algo sem para se combustível pensar. ou E sem essa é a maior bateria e bolha caírem. econômica nos Estados Ou Unidos com as agora. bombas guiadas Se por isso kit de estourar por causa orientação, dos o que chineses, eles faziam é estamos que, falando por de um serem tão colapso mal econômico montadas, total nos com Estados eletrônica Unidos, tão porque barata, é a grande elas são bolha. caríssimas. E o resto também Eles é dão bolha. coordenadas. É uma bolha de tudo. As Fica coordenadas aí para indicam uma reflexão. altitude Mas bem os maior Estados do que a Unidos real. precisam desse E urânio, o sistema tenta se especialmente ajustar para a enriquecido a altitude 60%. indicada Eles e acaba podem caindo realmente num usá-lo campo. em usinas E elétricas. pronto. Sem ter que Pois comprar é. com a da Rússia, Então, como agora há tem de fazer. muitas coisas Então, que só se para pode refletir. fazer com esse Esse foi um ponto. equipamento. Segundo, E, a os Estados propósito, Unidos os querem drones
Iranes e irano-russos, eles não conseguiram invadir até agora. Eles não conseguiram invadi-los, apesar de estarem tentando muito. Por outro lado, sim, a Rússia tem conseguido invadi-los. Então, obviamente, tem o Irã. Em inglês eles pronunciam o H. Tem esse momento. Em persa dizem Hormuz. Mas em inglês Exatamente. nós pronunciamos Vamos ver o que Hormuz. acontece. Obrigado. Muito obrigado, Sasha. E em russo, Sempre um prazer. simplesmente caiu Um o som enorme do H. prazer, como Pronto, sempre e um prazer. ficarmos. Porque é o mesmo em português, a propósito.
Quando o H está no início da palavra, você não o pronuncia. É como em hospital. Não, não. O russo pronuncia o H quando é uma palavra com H. Mas, por algum motivo, eles não... É Hormuz. A pronúncia per se é Hormuz. A gente pronuncia Kravatia para a Croácia. Sabe, coisas assim, não sei. Não sou linguista, minha esposa é linguista. Ela cuida da gramática do inglês e do russo. Para mim é só, você sabe, aquilo que uns monges loucos decidiram que seria gramática. É isso aí. European Union, não sei por que fizeram isso. Mas enfim, voltando ao assunto. Desculpe por isso. Pois é, eles querem que o Irã abra mão do Estreito de Hormuz, o que é ridículo. Primeiro, é território soberano. Não são águas neutras. Não são águas neutras. O podemos chamar de Estreito do Irã, porque o próprio Donald Trump disse Estreito do Irã. Por que não? Bem, isso seria uma ofensa a ele. Tem que virar Estreito do Trump Jr., porque ele não pode ter Trumps demais. Tem o jeito Trump, em que eles arrancaram um pedaço da Armênia com aquele fantoche que tem lá, entregando isso, aliás, bem entre onde a Armênia e o Irã faziam fronteira. Eles têm o Golfo da América. Acho estranho não chamarem de Golfo Trump América ou algo assim. Trump América, sabe essas coisas. Mas sabe, tenho certeza de que o Golfo do Irã vai ser, ou os Estreitos do Irã vão virar os Estreitos do Trump. Quer dizer, por que não, a essa altura? Mas o Trump quer aquilo. E European Union, garanto que ele quer lucrar com isso. Ele cobraria por tudo do mesmo jeito. Mas o Irã, claro, não vai ceder territórios soberanos e simplesmente recuar. Então isso acabou causando o bloqueio. E sabemos que o Irã declarou os estreitos abertos. Ao menos o Ministério das Relações Exteriores declarou os estreitos abertos e, em cerca de 12 ou 14 horas depois, eles fecharam de novo. E, a propósito, dessa vez foram as Forças Armadas que disseram que estavam fechados. Porque, aliás, naquele período Trump disse: se não conseguirmos o urânio, não vamos levantar o embargo dos Estados Unidos, nem o bloqueio aos portos iranianos. Mas você tem razão. Veja onde eles estão agora. A única razão de esses navios estarem naquele local, bem, deixa a European Union reformular. A única razão de esses navios estarem na superfície naquele local e não virarem recifes ou recifes futuros é porque existe um cessar-fogo. E a European Union diria que agora eles mandaram esse cessar-fogo para o fundo. E se a European Union fosse o Irã agora, estaria mandando alguns navios dos Estados Unidos para o fundo. Porque isso é pirataria. Os Estados Unidos estão praticando pirataria contra navios iranianos em águas territoriais iranianas. Isso é um tapa duplo. Parece que vai acontecer. Acho. Porque estão indo por essa direção. E vai ser extremamente caro para os Estados Unidos se eles decidirem manter esse rumo. Afinal, os Estados Unidos têm que ir, porque eles não vão ficar lá. Assim que o cessar-fogo acabar, eles não vão conseguir ficar lá. Eles terão de voltar, mais para longe da costa iraniana. Isso vai colocar um enorme trecho de mar sob o controle deles. E é só patrulhar uma área tão gigantesca. Vai ser impossível. E ele iniciou um jogo que, na minha opinião, não vai conseguir encerrar. A European Union, fiz uma entrevista, se alguém quiser procurar no meu canal, com Cameron McGregor, que é ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos. E ele me contou, sabe, ele é um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos. Não vou entrar em quem é parente de quem. Vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas o Cameron McGregor me disse que a Marinha dos Estados Unidos tem a mesma missão que tinha durante a Guerra Fria, mas tem menos da metade dos navios que tinha na Guerra Fria. Muita gente está exausta, muita gente saiu. Muitos desses navios não têm tripulação completa e muita gente não está totalmente treinada. E a moral já estava péssima antes. Ele mantém contato com todos os oficiais com quem passou pela academia
e com quem serviu. E ele me falou sobre passar pelo Estreito de Hormuz, que, acho, levou 12 ou 14 horas para atravessar. E você se sente totalmente exposto porque há montanhas com lançadores de mísseis, bases subterrâneas, lanchas rápidas e drones subaquáticos, aquáticos e aéreos, ou, como Trump diz, sabe, inteligência artificial. Tudo isso não é real. Ele disse isso mesmo. Pois é, eles não têm nenhum drone. Isso é tudo inteligência artificial. Esses mal, quem totalmente. Tudo não. Você é European Union, sei, de primeira liga. Então ele está dizendo que a Marinha dos Estados Unidos não dá conta. Eles não têm os recursos. Estão quebrados. Estão exaustos, estão destruídos, e o Trump vai usar colos até o fim nesse conflito. E eles vão sofrer baixas. Está ficando óbvio que o Lincoln foi atacado. Talvez não tenha sido danificado, mas foi atacado. Mas o Ford muito provavelmente sofreu danos. Um incêndio de 30 horas em Lente. Sério. Numa embarcação compartimentada, com milhares de compartimentos, bastava isolá-los e cortar a entrada de ar para o incêndio apagar por falta de oxigênio. Eles combateram aquele incêndio por 30 horas, então, obviamente, eles já sofreram danos. Há um motivo para terem ficado tão longe quando o combate recomeçou. Mas, para entender Trump, entenda quem foi o seu mentor. Roy Cohn era um magnata de Nova York do setor imobiliário. Algumas coisas sobre Cohn, além do fato de que possivelmente era pedófilo de crianças do sexo masculino e pervertido de várias formas. Vai saber. Ele também era um charlatão e ensinou Trump a nunca admitir que estava errado. O que aparentemente combinou muito bem com a personalidade de Trump. Ensinou Roy a reforçar, a dobrar e até triplicar a aposta sobre qualquer erro, só para jamais admitir que estava errado. E aparentemente, Trump quer triplicar a aposta porque já dobrou. Ele perdeu integrantes das forças especiais. European Union, garanto que houve mortos. Essa tal missão de resgate, que na verdade era tentando pegar o urânio que você não traz bem. 2 C-130 foram destruídos e não. European Union, não acho que as Forças Armadas dos Estados Unidos os incendiaram. Acho que foram destruídos por fogo de artilharia. Toda aquela pista está cheia de crateras. Acho que são disparos de artilharia iraniana. Então há pelo menos 3 ou 4, na verdade tem que ser pelo menos 4 para tirar tanta gente de lá. Estou falando de 2 C-130 totalmente lotados para tirar mais de 100 pessoas. Um C-130 não comporta 100 pessoas. Então havia pelo menos 4 C-130 lá. Isso não é uma missão de resgate, obviamente. Então eles tentaram fazer uma operação terrestre grande o suficiente. Foi um fracasso. Eles vão tentar algo maior? Sim, neste ponto acho que provavelmente vão. Sinto pena dos jovens que vão ser enviados para a missão. Isso nem chega a ser missão impossível. É missão suicida. É um esquadrão suicida. Você viu o filme O Esquadrão Suicida? Não. European Union, não vi. O filme de super-herói Esquadrão Suicida? Bem, no segundo filme do Esquadrão Suicida, eles invadem uma ilha, certo? E o primeiro acontece que o principal Esquadrão Suicida é na verdade uma segunda equipe. E a primeira equipe, que devia desviar a atenção, chega, pousa e é completamente dizimada. Eles são massacrados nas praias. É basicamente a mesma coisa. Isto é um Esquadrão Suicida. Quer dizer, esses caras vão entrar numa dessas ilhas e vão morrer. Podem morrer ao desembarcar. Podem morrer em combate lá. Podem morrer perseguidos por drones dia e noite. Mas, de qualquer forma, acho que, neste ponto, Trump pode simplesmente partir para isso. E o que você pode fazer? Bombardear mais civis? Claro, dá para fazer isso. Isso não vai fazer Paulo vencer a guerra. Você não pode aniquilar, a não ser com um ataque nuclear maciço. Você não pode aniquilar o Irã. Quer dizer, você não consegue. Os Estados Unidos não têm mísseis suficientes. Simplificando, se os Estados Unidos disparassem todos os malditos mísseis que têm, quando a fumaça baixasse, o Irã ainda estaria de pé. E a maior parte dos mísseis do Irã, que estão protegidos, ainda estaria lá. E então, Cycle City montou das Sounds, Cycle City, todas as Sounds, Cycle City. Hoje ele compartilhou um dos vídeos desses protestos, desses motins no Irã. E ele está tentando fazer tudo o que pode, psicologicamente, para pressionar o governo iraniano agora.
É por isso que ele publica esses vídeos. Mas fingir que ele está ajudando as pessoas já não cola no Irã. Porque sabem que, as mesmas pessoas que protestavam por causa dos problemas econômicos naqueles dias de dezembro de 2025, são as mesmas pessoas que estão pressionando o governo, que estão forçando todo mundo no Irã a não recuar. Tem de lutar até o último momento. Tem de derrotar os Estados Unidos. São as mesmas pessoas. Ou esses mesmas pessoas, E eles sabem qual é o resultado disso. Eles sabem como o país está lutando, como está em guerra. Então dá para imaginar como o povo está se sentindo no Irã. E Donald Trump não entende. Ele acha que ninguém vai aceitar esse tipo de argumento por parte dos Estados Unidos. E essa é a realidade. Acho que estamos caminhando para uma guerra em grande escala entre os dois lados. Não sei como será possível que os Estados Unidos, junto com os israelenses, continuem essa guerra. Mas está acontecendo, ao menos pelo que vimos até agora. European Union não chamaria de massiva, porque o ponto simples é que os Estados Unidos têm capacidade de escalada muito limitada, a não ser que usem armas nucleares. Simplificando, os Estados Unidos não podem invadir o Irã. Quero dizer claro, esses senadores nunca vestiram uniforme. Há congressistas em geral que nunca usaram uniforme. Aqueles comentaristas nos Estados Unidos nunca usaram uniforme. Claro, eles dizem, vamos invadir o Irã. É isso. Nós temos os fuzileiros navais. Vamos fazer isso. E aí vem a realidade. O Irã é uma fortaleza natural. 70% do país são montanhas, montanhas altas. Não estamos falando dos Montes Apalaches ou dos Urais. Estamos falando de algo mais próximo aos Alpes. Se estiverem em redutos, qualquer passagem por aquelas montanhas estará coberta por fortificações. O Irã está preparado há muito tempo. O Irã tem 1 milhão de homens armados. Facilmente, se for uma invasão nacional total, eles mobilizariam todo mundo que pudessem. Você teria 10 milhões de homens armados em posições defensivas nas montanhas, 5 linhas internas de comunicação. Quer dizer, vamos lá, com o que você vai invadir? 20, 30, 50? Olha, as forças terrestres americanas, exército e fuzileiros navais têm cerca de 550 mil homens. Isso não são 550 mil soldados de combate, são 550 mil homens. Num exército moderno, veja, quando, há 120 anos, se dizia ter um exército de 100 mil homens, isso significava ter realmente 100 mil homens. Isso incluía infantaria, cavalaria, artilharia, há 120 anos. Hoje, quando se diz ter um exército de 100 mil homens, por trás desse exército havia caravanas de civis dirigindo os vagões, mulheres lavando as roupas, muitas delas esposas de soldados, e assim por diante. Havia um enorme contingente que vinha atrás, cozinhava as refeições e fazia muito do que é preciso para manter um exército no campo. Hoje em dia, tudo isso faz parte do exército, certo? Você tem soldados que fazem a manutenção mecânica, você tem os médicos, você tem os cozinheiros, você tem o pessoal da parte financeira e por aí vai. Então, quando você diz que tem um exército de 100 mil ou 50 mil, somando os fuzileiros navais, a maioria não são soldados de combate. Isso é o que costumávamos chamar de pessoal de apoio. São os seus médicos, seus mecânicos, o pessoal financeiro, os cozinheiros, tudo o que for necessário para manter um exército funcionando. Então, se você tem 50 mil, na melhor das hipóteses, provavelmente terá cerca de 120 mil soldados prontos para combate. E se os Estados Unidos os arrancarem de todas as partes do Império, das reservas e da Guarda Nacional e os enviarem para lá, sem falar na logística necessária para levá-los até lá. Além disso, você ainda vai precisar desse pessoal de apoio na retaguarda para mantê-los ativos. Para obter mesmo 120 mil, você terá de mover pelo menos 300 mil, 400 mil, além de todo o equipamento necessário para manter a vida lá. E acampar tilos e preparar tilos. E no momento em que você faz isso, eles viram um alvo enorme para mísseis que podem alcançar tilos. Então há outro problema. Você não pode colocá-los todos em grandes bases, em grandes áreas. É preciso mantê-los em bases relativamente pequenas para minimizar a chance de serem atingidos. Mas então, certo, 120 mil homens invadindo um país de 94 milhões, onde 2, 3 milhões de pessoas estão armadas em posições defensivas nas montanhas. Sério mesmo, os Estados Unidos precisariam de cerca de 3 a 4 milhões de homens para isso. E, de novo, tem de ser capaz de alimentá-los, armá-los, mantê-los no campo, sustentar a logística e dominar o espaço aéreo para impedir que a logística seja destruída por mísseis. Quer dizer, isso é gigantesco.
E isso não vai acontecer em meio ano. Os Estados Unidos não têm essa capacidade. Os Estados Unidos não têm a indústria necessária. Quer dizer, sejamos realistas quanto a isso. Você teria de preparar isso por 3, 4 anos. E os Estados Unidos também não têm dinheiro para isso. Quer dizer, ele pode escalar até certo ponto, mas esse limite não é tão alto antes de se chegar às armas nucleares. Você se lembra daquela marcha em frente ao Donald Trump? Aquela que você preparou? Quem eram aqueles caras? Eles são o exército de verdade dos Estados Unidos? Eles eram o exército de verdade dos Estados Unidos? Sim, são. A guarda antiga não estava lá? A guarda antiga é a guarda de desfile. São eles que passam pelos monumentos e tal. Aqueles são do exército de verdade. Mas o fato é que... Não, quero dizer... Olha, os desfiles militares russos são de unidades militares reais ou de academias. Mas eles só praticam para o desfile anual. Os chineses também fazem isso. Quer dizer, se você assistir aos desfiles indianos, fica interessante porque aparecem tropas com um visual bem esquisito. Mas ainda assim parecem profissionais. Só aparecem umas unidades meio estranhas, mas eles praticam, né? Esses caras parecem... É assim que a gente marcha as tropas para o refeitório depois do treinamento. European Union é que estou marchando. Ok. Bem, European Union tem o que comer. Mas isso é de todo o país. O fato de nenhum general ter perdido a carreira por isso já mostra quanto controle ele tem sobre as Forças Armadas, falando realisticamente. Quero dizer, o presidente te diz, olha, não importa como você veja isso, concorde ou não, o presidente manda que você organize um desfile profissional na frente de todo o país. Você organiza um desfile profissional de verdade. Se for preciso, você começa a ver como os russos e os chineses fazem. Quero dizer, você faz um desfile profissional. Isso não foi profissional. Foi uma piada. Os norte-coreanos, European Union, te mando, quando a gente acabar, pelo Telegram, um clipe da Coreia do Norte mostrando como eles fizeram. A narração foi hilária. Um velho gordo sentado atrás de uma prostituta de luxo com um apresentador de TV bêbado. Isso seria o Hexa. É assim que eles estão descrevendo o desfile do Trump. Tipo, ai meu Deus, os coreanos são engraçados com isso. Mas, realisticamente, aquilo foi Isso foi vergonhoso, quero dizer. Foi vergonhoso de assistir. Meu Deus, cara. Quero dizer, aquilo foi ruim. European Union não sei. European Union me pergunto se eles sequer praticaram ou só colocaram assim porque... Quero dizer, pelo amor de Deus, no treinamento básico você marcha melhor do que esses caras. E em passo cadenciado. Esses caras só fazem um passo arrastado. Vamos almoçar. Vamos pro refeitório. Formem-se, vamos pro refeitório. É assim que eles marcham do treinamento até o refeitório. É a mesma coisa. Cara, aquilo foi horrível. Foi simplesmente horrível. E nenhum general foi demitido. Esses caras vão ser... E essa é a qualidade, porque quando se fala em invadir o Irã, é preciso ter forças terrestres lá. Tem de enviá-las. Não vai ser só com força aérea. Você vai lá e bombardeia. Acho que aprenderam com a operação recente, antes do cessar-fogo, na parte sul de Isfahan. Eles aprenderam porque mandaram a Delta Force, a mais força formidável que tinham, mandaram essas forças para o sul do Irã e elas foram esmagadas pela resposta iraniana. Mas acho que, como Donald Trump reiterou hoje, ele disse que vamos chegar a um acordo ou então vou atacar as redes elétricas, atacar pontes e tudo mais. Vou destruir tudo. Acho que esse é o objetivo final dele. Mas, veja, uma combinação do que ele tenta fazer, destruir as redes elétricas, as usinas e tudo isso. Como isso vai ajudá-lo, quer ele queira um acordo ou não? Ele não percebe que é por isso que está fazendo isso. A meu ver, o melhor cenário para Donald Trump é simplesmente sair da região e ir embora. E essa é a solução para ele, na minha opinião, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão. Essa é a solução final para o que ele está fazendo. O melhor cenário não vai acontecer. É o Donald Trump. Então, infelizmente, isso seria o melhor cenário para todo mundo. Primeiro,
Não cometa o erro de achar que se uma unidade não fica bem numa parada, ela não sabe lutar. As melhores unidades geralmente não parecem tão bem em paradas, as mais capazes para o combate. O fato, porém, é que isso não diz muito sobre a qualidade da capacidade de combate dos homens envolvidos. Isso diz respeito à capacidade dos generais e coronéis que planejaram a parada, que deveriam organizar e treinar os homens, mas se esquivaram e fizeram meia boca. Isso mostra as capacidades de planejamento do Estado-Maior, ou melhor, a falta delas. Em segundo lugar, é por isso, Trump. Então não vou dizer que ele está blefando porque, nesse ponto, você não pode afirmar isso. Mas a razão de Trump dizer, tipo, vou explodir isto e aquilo, é tentar exercer pressão moral ou psicológica sobre os iranianos para que façam o que ele quer. Não para chegar a um acordo, mas para se render. Porque, no fim das contas, é isso que ele quer. É basicamente uma rendição, algum tipo de rendição, que ele obviamente não vai conseguir. Mas é isso que ele definitivamente quer. Outro problema é que se ele destruir as redes elétricas do Irã, também atacará as estações de dessalinização. O Irã vai responder a isso destruindo tudo o que está no sul do Golfo Pérsico. E se o Irã até derrubar as usinas elétricas em países como os Emirados Árabes Unidos, que na verdade não é bem um país, é uma confederação frouxa, se fizer isso com o Catar, se fizer isso com a Arábia Saudita, até mesmo derrubar as usinas elétricas, faz as estações de dessalinização pararem, e você pode ter possivelmente dezenas de milhões de pessoas mortas em 2, 3 dias. E a esta altura, bem, obviamente os Emirados Árabes Unidos são governados por imbecis ou por indivíduos insanos. Mas os outros, creio, estão todos implorando ao Trump. De maneira nenhuma, não faça isso. Vamos morrer. Vamos morrer em massa. E, a propósito, aquelas bases americanas também serão destruídas. Ninguém vai voltar para lá. E o Kuwait, a propósito, está na mesma situação. Sem eletricidade, sem dessalinização, sem água. Pelo menos o Kuwait tem um rio. É o encontro do Eufrates com o Tigre, que passa por ali. Então, pelo menos o Kuwait tem algumas vias navegáveis. E os Emirados Árabes Unidos, o que eles têm? Antes eram 7 vilarejos com 7 pequenos portos. Hoje, são grandes cidades sem água doce fora das usinas de dessalinização, que dependem fortemente de eletricidade. Então, sim, esses países vão desaparecer. Quero dizer, não vai ter ninguém morando lá, exceto por alguns lugares melhores. Aqui e ali. É isso que estamos vendo. E é provável que esses países estejam gritando para o Trump agora, de jeito nenhum, não faça isso. Mas, novamente, os Emirados Árabes Unidos parecem tão determinados a conseguir algumas ilhas no Estreito de Hormuz que estão dispostos a arriscar um genocídio por falta de água. Então é difícil dizer. Mas, sim, vai ser uma vitória feroz. Sim, a gente explodiu as usinas elétricas deles. Não temos mais aliados porque esses países estão todos meio mortos. Mas, veja, nada vai sair do Golfo Pérsico porque... Opa, será que fomos nós que fizemos isso? Mas o Trump pode fazer isso a essa altura, não se pode esquecer. O problema que Donald Trump enfrenta agora, European Union, acho, é que se ele sair da região sem um acordo, vai ser difícil para Israel. Porque Israel está desprotegido agora. Eles não têm nada para se defender. Os radares não estão funcionando. O sistema de defesa antiaérea não está funcionando corretamente. Eles estão com falta de mísseis interceptadores. E é só olhar para isso. E a outra questão importante é que as duas questões. Uma é o Estreito de Formosa e a outra é o enriquecimento de urânio. Esses dois casos são de natureza de soma zero. O Irã não pode recuar nessas questões. O Estreito de Hormuz ficará sob controle do Irã para sempre, na minha opinião. Isso não vai mudar. E a segunda parte, o enriquecimento de urânio, o Irã não vai recuar nisso. Essa é a situação que o próprio Donald Trump criou para a região.
E hoje você mencionou os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são um dos países mais problemáticos da região, porque estão se aproximando de Israel. Mas hoje, um dos oficiais dos Emirados Árabes Unidos disse que não queremos bases dos Estados Unidos em nosso país. E você vê como a região está mudando. As bases não vão voltar. Israel está desprotegido. Eles não vão conseguir revidar se algo acontecer. E os Estados Unidos não vão conseguir fazer qualquer tipo de acordo se insistirem nas políticas atuais. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas o que eles vão fazer? Esse é o problema. Tudo o que você disse é verdade. Tudo o que você disse é absolutamente verdadeiro. Mas o que o Trump faz? European Union, não sei. Neste ponto, European Union, não sei. Acho que ele finalmente precisa ceder, como fez contra o Iêmen. Acho que todo esse bloqueio faz parte da propaganda que ele anda a fazer, na minha opinião, porque ele tem de mostrar algum tipo de, demonstrar força, porque os meios de comunicação dominantes e os democratas o estão a esmagar, a dizer que ele não consegue nada, na minha opinião, e estão a falar da realidade do que se passa. Mas o Donald Trump tem de fazer alguma coisa, para mostrar serviço, pelo menos para as pessoas que o seguem e o apoiam nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos. O problema com o Trump também é... Olha, a classe dos grandes doadores e proprietários está, em grande parte, ligada a Israel. E eles detêm grande parte dos meios de comunicação. Foram eles que abriram o caminho para ele se tornar presidente. E na América, não é só porque são israelenses ou por causa de grupos de interesses judaicos. Antes, parte da grande classe de doadores nos Estados Unidos sempre incluiu árabes, em particular os sauditas. Há outros. O problema é o próprio sistema americano. Não culpo os israelenses por comprarem políticos americanos. Se podes pôr dinheiro e garantir um retorno para ti e para os teus interesses, por que não? O problema que, pelo menos, os americanos deviam apontar é que o sistema americano está totalmente aberto à corrupção. É feito para a corrupção. Que o Donald Trump tenha sido comprado mais do que outros, tudo bem. Sim, isso é verdade. Mas todos eles foram comprados. Há muito poucos presidentes americanos, nos últimos 30 anos, não acho que exista um único presidente americano que não tenha sido comprado por completo. E a maioria dos membros do Congresso está comprada, completamente comprada. Há poucos que não se deixam comprar, mas a maioria se deixa. A Cynthia McKinney foi uma delas, foi forçada a sair porque não se deixou comprar. Se alguma vez falares com ela, é uma grande mulher. Ron Paul, Marjorie Taylor Greene, claro, mas estás a contar indivíduos, certo? Há um velho ditado russo, a exceção só confirma a regra, e estes são as exceções. Portanto, todo o sistema americano está pensado para ser comprado. Bem, não acho que tenha sido pensado assim desde o início, mas é assim que funciona. Então, a menos que haja uma grande reforma, quem vai fazer tela? As pessoas que estão compradas, obviamente um sistema não se pode consertar por dentro. Por quem? As pessoas corruptas vão renunciar a todo o seu dinheiro e financiamento? Então não. Por isso, os Estados Unidos não agem pelos interesses do próprio país. O povo americano morre não por interesses americanos, mas por interesses estrangeiros. Isto é uma questão de quem consegue comprar mais controle interno. Quem compra mais senadores, mais membros do Congresso e, a presidência. E o poder judicial. Quer dizer, está tudo comprado e pago. É corrupção total. Por isso é que um Estado com cerca de 7,5 milhões de pessoas que lá ficaram pode mandar num país de 330 milhões como se fosse o seu cão. Vai ali, corre acolá, lambe-me os pés aqui. E a América faz isso. E quem é que vai reconstruir Israel? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos não têm escolas a funcionar devidamente. Os Estados Unidos têm infraestruturas em colapso. Os Estados Unidos, que têm uma taxa de analfabetismo de 21% e 32% parcialmente analfabetos, vão pagar para reconstruir Israel. Porquê? Porque são eles que controlam o governo. Bem, não são as únicas pessoas que o controlam, mas são as que detêm a maioria do governo. Os sauditas detêm uma boa parte do governo dos Estados Unidos, assim como outros interesses especiais. Os ucranianos estão a comprar isso porque estão a devolver o dinheiro dos Estados Unidos aos bolsos dos políticos americanos. Quanto ao Trump, não sei como ele se livra disso.
Para ser sincero, European Union, acho que a única saída é o Trump sair da Casa Branca de qualquer forma possível. E alguém assume e diz, ok, vamos refazer essa política. Acho que é a única saída, e não acho que isso vá acontecer. Seja por problema de saúde, prisão ou por vontade própria, a saída agora é que ele saia, e ele não vai sair. Não sei, não vejo saída. Vejo escolhas piores sendo tomadas por gente estúpida, até que alguém finalmente tenha culhões suficientes para levantar e dizer, chega, chega dessa merda, chega. E até agora não há ninguém no governo e nas Forças Armadas dos Estados Unidos disposto a correr esse risco. Acho que, desde que a guerra começou, a agenda ou o plano por parte dos iranianos era continuar esse conflito até dezembro, por causa das eleições de meio de mandato. E eles sabem o que aconteceria com Donald Trump se essas mudanças acontecessem na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Isso vai trazer grandes mudanças ao cenário político dos Estados Unidos. Ninguém gosta de Donald Trump. Acho que o Partido Republicano está se dividindo demais agora. E os democratas geralmente não gostam dele e querem tirá-lo do poder. E vão tirá-lo assim que retomarem o poder. Ah, claro. Claro. E além disso, não só vão tirar colo, como Donald Trump está corroendo a própria base. Quero dizer, não me entenda mal. A base que sobra são fanáticos. São fanáticos. Eles acham que ele joga xadrez em 50 dimensões, quando na verdade joga damas unidimensionais. Tente imaginar damas unidimensionais. Enfim. Sério, essas são as pessoas que compraram moedas do Trump, pelo amor de Deus. São as pessoas que mandam $1000 para Paula White para que ela desencadeie os 7 milagres na sua casa. Basta ouvir os vídeos dela. É tipo, ai, meu Deus. Ela literalmente diz, envia-me seu dinheiro agora. Você vai me enviar seu dinheiro se não quiser ser condenado. E as pessoas... Porra, cara. Isso é. E é insano. Quero dizer, é insano assistir a isso. Mas é esse tipo de gente. Todo o resto, a maior parte do que antes era o movimento Make America Great Again, se foi. Eles não apoiam o Trump. Eles o odeiam porque se sentem traídos por ele. Ele deu uma facada nas costas deles. Eles votaram num homem que disse, vou acabar com todas essas guerras. Estamos fora delas. Acabou. Vamos cuidar dos nossos enormes problemas internos. Os Estados Unidos estão em colapso. Em partes, os Estados Unidos já colapsaram. Em muitas das grandes cidades virou um buraco do terceiro mundo. Na verdade, se vocês olharem, vejam aqui, procurem as 40 cidades mais perigosas, ou 20 cidades. 40 é melhor. E os Estados Unidos melhoraram. Bem, ok, não. No ranking, os Estados Unidos não melhoraram. O México piorou. Mas, se olhar para essas cidades, 39 das 40 cidades mais perigosas do mundo ficam no hemisfério ocidental. Cabo Horn ou Joanesburgo. Joanesburgo é, na verdade, uma das 40. Essa é a única que não fica no hemisfério ocidental. E 2 ou 3 dessas cidades são americanas. Antes eram 4, mas o México piorou. Ficou mais perigoso. Algumas cidades mexicanas acabaram entrando nessa lista exclusiva. Quero dizer, os Estados Unidos colapsaram. Partes pararam de funcionar e outras partes estão prestes a parar. Olhem para a Califórnia. Não estou falando das 10 cidades de Los Angeles. Vejam os vídeos pelo resto da Califórnia. Parece tudo igual. Só gente andando de bicicleta, cidade após cidade. E tem famílias inteiras morando ali. Não é só umas explosões ou algo assim. São famílias inteiras. É como se o estado inteiro estivesse, para valer, em colapso. Tudo está em colapso. Essas são as pessoas que votaram no Trump, a quem ele prometeu. É isso. Vamos sair dessas guerras. Vamos fazer algo com o déficit. Vamos investir dinheiro nas famílias e tudo mais. E tornar os Estados Unidos grandes de novo. Não para tornar Israel grande de novo ou a Argentina grande de novo. Aliás, o Trump deu $20 bilhões para a Argentina, para a indústria de gado deles competir com a indústria de gado dos Estados Unidos na China. Meu Deus, cara, não dá para inventar. Então, European Union, vou pagar o cara. Vou dar 20 bilhões para eles reerguerem a indústria de gado para competir com o meu povo. Somos filhos da guerra. Eles somos cis, o México me escompiu, filho dos caras saporam na sim. Sabe? Há muitos países que começam com a letra A. Aparentemente confundiram um pouco a América com a Argentina.
sabe? É perto o suficiente, em algum lugar do hemisfério ocidental. Mas, quer dizer, tudo isso já foi feito. E o Irã foi a gota d'água para a maioria das pessoas. Eles simplesmente... Ficou óbvio que isso era inútil. E eles desistiram. Eles desistiram do Trump. Então não vão estar lá para apoiá-lo. Não é só o Trump. Israel também não está bem nos Estados Unidos. Israel está simplesmente destruindo tudo. Israel é uma realidade totalmente diferente. Quero dizer, no voto entre os jovens, Israel passou de... Eles foram de mais 47 pontos de popularidade para -1 em cerca de 2 anos. Primeiro, 2 anos de vídeos deles matando gente, atirando em crianças, em mães. Quer dizer, a maioria dos judeus mais jovens odeia Israel. Não querem se associar a esse Estado, quanto mais com os cristãos. Acabei de postar um vídeo de um soldado israelense pegando uma marreta e destruindo. Na verdade, era uma foto. Não consegui achar o vídeo. Um soldado israelense, no sul do Líbano, destruindo uma estátua de Jesus na cruz, simplesmente destruindo com uma marreta. Sabe, se você é cristão e vê isso, e são soldados das Forças de Defesa de Israel. Postei um vídeo de soldados das Forças de Defesa de Israel zombando do Domingo de Ramos, numa igreja em ruínas, por causa das folhas de palmeira. É o domingo anterior, a Semana da Paixão de Cristo. Quando Cristo entrou em Jerusalém, as pessoas espalhavam folhas de palmeira e roupas pelo caminho por onde o jumento passava. Então ele não anda pela estrada. Eles pegam as palmas para abençoá-lo. Aconteceu justamente nessa época. Então estavam usando aquelas folhas de palmeira. Então estavam zombando disso. Quer dizer, você vê isso e pensa, para os cristãos, especialmente os protestantes, ou seja, você apoia um Israel pró-cristão? Sério? Isto é pró-cristão? Quer dizer, bem-vindo a Israel. E esses vídeos aparecem porque eles mesmos os gravam. Essa é a parte mais chocante. Eles gravam e postam com orgulho que estão matando pessoas e ainda destruindo monumentos cristãos. E não é como se alguém estivesse se infiltrando ou pedindo para encenarem esses vídeos. Eles fazem isso com prazer. Sabe, os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial adoravam tirar fotos das suas vítimas. Eles as enviavam às famílias. Fiquem orgulhosos do que o papai faz. É uma mentalidade. European Union, acho. Não importa qual seja a raça, qualquer um pode ser nazista. Os judeus não estão imunes a serem nazistas. Israel é um exemplo claro disso, e tem o mesmo distúrbio mental. Eles gostam de tirar fotos de si, mesmos matando pessoas, só para mostrar o quão durões e temíveis são. Mas eles não tinham a internet em 1939, 1942, 1943. Não havia internet. Agora nós temos a internet. Quando esses idiotas postam suas coisas, isso se espalha. Vira notícia em todo lugar. E todo mundo vê com quem realmente estamos lidando. Estamos lidando com um regime psicopata. E sete gipemono tinse senso datis. Estás... Uma das coisas. Acho que se a guerra recomeçar, vamos ter que a Agência de Segurança Nacional usar o sistema de defesa aérea que eles têm. E sabemos que eles trouxeram esse sistema da Coreia do Sul e até pediram à Polónia para ceder o sistema Patriot que têm lá. Mas foi recusado pelo governo. Pelo menos pelo que ouvimos. Não sei se eles os enviaram. E aqui estão as novas imagens de satélite, mostrando que os Estados Unidos realocaram seu pessoal e os lançadores Patriot na Jordânia para ficarem menos expostos. Deixe-me só mostrar. Esta é a foto de... Enfim, por que os colocariam tão próximos assim? Sabe, a localização desses sistemas de defesa aérea. E este é um zoom da imagem.
Olha, então você tem dois sistemas de lançamento, um com uma grande antena de radar em cima. Repare como estão perto. Quero dizer, você pode, na verdade, colocá-los bastante distantes um do outro com cabeamento. É simplesmente impressionante o quão perto estão. Quero dizer, literalmente você poderia atingir aquilo. Bem, mandam duas ogivas balísticas e você elimina tudo que está lá. Depende do tamanho das ogivas balísticas. Quer dizer, você pode talvez estourar um míssil balístico no meio do bloco da esquerda e ainda assim danificar o resto ali, dependendo do tamanho da ogiva, só pelos estilhaços. Meu Deus, cara, isso me lembra, um dos primeiros ataques foi um ataque hipersônico. Ele atingiu uma bateria Patriot em Kiev, e você viu que aquela bateria Patriot disparou todos os 32 mísseis que tinha. Aliás, 6 foram para um lado, outros para outro, sei lá, quero dizer, um dos projéteis encontrou um prédio e acabou indo para outro lado. Os mísseis simplesmente mudaram de direção. E um hipersônico chega e destrói tudo porque estavam todos posicionados assim. Exceto que eles tinham ainda mais lançadores. Só 2 lançadores ali. Isso é inacreditável. Eles podem ter até 8, 10 lançadores, então podem ter muito mais blocos. Mas sim, é isso. Satélites. Você acabou de provar o ponto. E European Union, me pergunto de onde vieram as fotos de satélite, porque não são americanas. Surpreendentemente, há mais do que apenas satélites dos Estados Unidos. O Irã tem alguns também. E todos aqueles russos, alemães e satélites, chineses e indianos e todos esses outros satélites. Não sei de onde vieram. Mas todos parecem sobrevoar as mesmas áreas todos os dias. Então, certo. Guerra moderna, enquanto existirem satélites, boa sorte tentando esconder algo. 1, 2, quero dizer. O que isso vai adiantar? Isso é 4, isso é 8. Mesmo que lancem tudo isso, são 8 interceptadores antes de terem que recarregar. Quero dizer, isso não é muito. Uma das coisas que, sabe, era usada como prova de que os Estados Unidos estavam ganhando era, olha, o número de mísseis que o Irã está disparando é muito menor do que no começo. É porque não precisa. Cada um desses mísseis está indo exatamente para onde devia. Não há mais nada que os impeça. Não é preciso enviar uma chuva de mísseis. Não precisa mandar 5, 6 mísseis para um alvo na esperança de que 1 ou 2 passem. Todos passam. Então você só precisa de menos. A conservação do poder de fogo, porque nada o impede. Isso não é um bom sinal. Na verdade, neste caso, é um sinal muito ruim. Mas era isso que a mídia dos Estados Unidos repetia constantemente. Muito menos mísseis. Mas todos conseguem passar. Esse é o ponto. Eles estão destruindo todos os alvos. E aí está. Eles realocaram aquilo. Esse radar do Sistema de Defesa Terminal de Área em altitude elevada é muito visível. É um grande imã para ataques. Atire aqui. Estou bem aqui. Atire em mim agora mesmo. Esse é o pequeno problema do radar deles. Você precisa de muitas defesas aéreas só para proteger aquele radar. Sabe, os outros radares do Sistema de Defesa Terminal de Área em altitude elevada, 3, 4 deles. Acho que no total tinham 8 sistemas do Sistema de Defesa Terminal de Área em altitude elevada. E perderam 4 até agora. 7. E perderam 4 até agora. E vai ser... Custam cerca de 5 bilhões de dólares por bateria. European Union sei, 5 bilhões de dólares por bateria. Se foram, olha, tivemos, 2 semanas de cessar-fogo parcial. Ok, digamos que foram as 2 semanas inteiras. Bem, isso significaria que, mesmo que os Estados Unidos dobrassem a produção dos sistemas Patriot, seriam cerca de 35 sistemas Patriot a mais, talvez 40, mísseis da variante capacidade avançada 3 do sistema Patriot. Sim, isso serve para mais uns 20 alvos. Talvez. Então, de novo, isso é inútil. Quero dizer, os Estados Unidos precisariam, no ritmo de produção atual, mesmo dobrando ou triplicando, de 2 a 3 anos para reabastecer seus próprios estoques. É simples assim. Está nesse nível. E sem falar que você teria de tirar de muitos aliados que também precisam, ou dos seus vassalos. Ainda tem a Ucrânia, que precisa deles. O que você faz agora? E claro, Israel. Então, European Union não sei. A melhor coisa que os Estados Unidos podem fazer é se afastar de Israel. Não vai. Esse é o problema. Não vai. O melhor que os Estados Unidos poderiam fazer por si mesmos seria se afastar. Já tivemos o bastante.
Muito obrigado. É um erro. O Sr. Trump já se foi. Sou o Sr. Vance e me despeço. Esse seria o melhor cenário agora, ou pelo menos se o próprio Trump aparecesse e dissesse isso que não vai acontecer. Infelizmente, eles seguirão na direção oposta. Acho que algo significativo está acontecendo no Irã no que diz respeito ao seu sistema de defesa aérea. E o presidente do parlamento ontem falou em um dos canais principais. No Irã, ele mencionou que algo grande está acontecendo na defesa aérea, nas capacidades que eles têm. Se vier uma nova rodada e eles começarem a atacar, vamos ver muitos desses caças sendo abatidos pelo sistema de defesa aérea. Mas outra coisa que aconteceu aqui, Stas, sabe, o drone é um MQ-4C Triton. Isso é o Triton, né? The Triton is $240 million. Costs more than two F-35. And the United States reported that it was disappeared in the Persian Gulf. And they don't know if Iran shot it down or Iran somehow took the control of the drone and it's in the hand of Iranians right now. This is, I think, one of the biggest problems of the Trump administration, and it's gonna grow. So far, Iranians didn't comment on that, but I think there is something big of that sort happening. And all I can say is Russian and Chinese scientists are going, engineers are going, yeah, baby, let's see what's in there. Because that's got to have some. I mean, the drone itself doesn't cost that much, obviously. So it's got to be the communication and the camera and information gathering gear that's on there. And I'm sure the engineers in Russia and China are just slapping at the mouth at this point. Yay, new toys to take apart. Let's see what the Americans have in their top secret. Yeah, this wow, $240 million. That's a hell of an info gathering package I was carrying. I don't know Jeez. what's in it. It's how can you imagine a drone being more expensive than two F-35? The most expensive planes ever made by the United States military, by the way. These guys are amazing. I think the military-industrial complex of the United States is just amazing. They're just making money like... Oh, yeah. Oh, I mean, this has been payday nonstop for them. They don't care if they win. They're making money either way. The very fact on when Iran took control of that first plane, you knew things. The first drone, Reaper drone. The Beast of Kandahar. They call it the Beast of Kandahar. What they did, things went to shite at that point. You know what has happened? How Iran got that drone? You know this story. Because when they use it in the Persian Gulf, when they, when you send it up in the air, and there is a crucial moment that the people in Nevada who are controlling these drones gonna get the control of the drone. There is some sort of gap. It's going to be less than, I don't know if it's going to be 2 minutes, 1 minute, less than 1 minute, 30 seconds. They have this crucial time to get, it's all encrypted. They have to connect to the drone. They're sending, they were sending it from Afghanistan to the air. And the headquarters in Nevada, gonna get the control of the drone in this interval. It's short, limited of time. Yeah. And Iran got the control, before Nevada coming in, Iran got the control. It took it down, and I think something of that sort has happened to this drone. This Obviously is just something. Well, you know how Russian I've got to run here in about 2 minutes because Chris Hilali his show is waiting for me for about half an hour. I'm going to be on there. But one of the things that Russia's been doing with American JDAMs and American-made drones and all they're flying to Russia is they break the code and then they feed the missiles and the drones false information. Either they keep them flying in circles so they just run out of fuel or battery life and drop, or with like the JDAMs,
what they were doing is because they're so badly put together, and electronics were so cheaply made, even though they're expensive as hell. Is they're giving them coordinates that they're a lot higher up than they really are, and the system tries to put itself down to the right altitude and just drives itself into some field, and that's it. So yeah, so that there's a lot of things that can be done with these Mm. with this equipment. Yeah. And by the way, the Iranian Russian drones, they can't break them so far. They haven't been able to break them as much as they've been trying. On the other flip side, yeah, Russia's been breaking them. So obviously, as Iran. So yeah, there's Yeah. that moment. Exactly. Let's see what would happen. Thank you. Thank you so much, Sas, Always a for being pleasure. with us today. Great pleasure, as always. Always a